Muito boa noite, muito bem-vindos a esta conversa Sai da Tua Bolha, uma conversa sem filtros sobre a Igreja. Uma iniciativa do portal.sj e do Centro Universitário Padre António Vieira, COPAV, que nesta altura do sínodo, olhando um bocadinho para o modo como se conversa no espaço público, também nas redes sociais, em que parece que às vezes andamos um bocadinho em pequenas guerras uns com os outros, se calhar pouco importantes, e que também mesmo dentro da Igreja às vezes perdemos demasiado tempo a responder a comentários que não têm assim grande interesse e nos perdemos em pequenas guerrinhas. Então quisemos mostrar que é bom podermos conversar, ainda que cada um de nós possa pertencer a comunidades diferentes, porque temos a certeza que fazemos parte da mesma Igreja, e por isso também aqui estamos hoje, para que cada um possa sair daquilo que é o seu espaço mais comum de Igreja, abrir-se a pessoas que têm outras experiências e, ao mesmo tempo, não ficar em nenhum espaço de Igreja, mas também todos nós, como Igreja, termos esta capacidade de estarmos abertos ao mundo e, se calhar, a espaços a que às vezes não estamos tão habituados. É este o desafio desta conversa. Antes de começarmos a ouvir os nossos convidados e deles tomarem aqui o lugar de destaque no palco, vamos ver um pequeno vídeo através do qual eles explicam as razões também de estarem aqui hoje. Muito obrigado por estarem aqui tantos e que seja realmente uma boa conversa, e vamos então conversar. Olá, eu sou a Ana, tenho 20 anos e sou do Corpo Nacional de Escultores do Escotismo Católico Português, estudo Medicina e aceitei este convite porque acho que é muito importante jovens de diferentes realidades discutirem assuntos como o presente e o futuro da Igreja e partilharem as suas inquietações. Uma das coisas principais na minha experiência de fé até agora foi, sem dúvida, crescer numa paróquia que me foi dando muitas ferramentas para descobrir o meu lugar na Igreja e o que é que Deus quer para a minha vida, sobretudo através do escotismo e de outras organizações e movimentos de voluntariado missionário que me ajudaram a transformar a minha intimidade com Deus em algo muito palpável através do serviço e de uma fé que atua pelo amor. Levanta-te e nós fazemos evangelização através do teatro. Por que aceitei este convite? Aceitei porque achei muito interessante poder partilhar a minha experiência de fé com outros jovens e poder ouvir a opinião de cada um sobre a Igreja. O que é mais importante na minha experiência de fé? O mais importante é poder caminhar em grupo e compartilhar a ser chamada a ser ativa na Igreja. Como experiência pessoal, o mais importante é a oração e a Eucaristia, porque me ajuda a estar mais próximo de Deus. Até dia 24. Olá, o meu nome é Bernardo, tenho 25 anos, sou analista financeiro numa consultora. O meu primeiro contacto com a fé foi junto da minha família, que me ensinaram, graças a Deus, desde pequenino a rezar. Frequentei também a catequese, enfim, fiz o percurso normal. Participei também em associações, em particular numa associação que é a Candeia, que trabalha com jovens que vivem em instituições. Mais tarde fui até dirigente dessa associação. Mas apesar de acreditar em Deus, a minha fé era uma fé fraquinha, superficial, uma fé mais sentimentalista. E portanto o meu grande momento de conversão, se eu tiver de definir um momento-chave, foi durante a Missão País, que fiz no meu primeiro ano de Economia, em que depois de uma semana muito intensa, depois de uma grande confissão, percebi que a fé é muito mais do que acreditar em Deus e implica termos uma grande vontade, ou termos como principal vontade a de querer ser santos e orientar todos os pequenos detalhes da nossa vida para essa finalidade, sabendo com grande certeza que só assim, cumprindo os ensinamentos de Jesus e portanto da Igreja, podemos ser verdadeiramente felizes, como o próprio Jesus nos ensinou. Depois, neste contexto, fui viver para São Nicolau e é lá que tenho acompanhamento espiritual e onde colaboro nas atividades da paróquia.
E aceitei este convite porque em São Nicolau olhamos com grande estima para a diversidade de formas de expressão da nossa fé. E vemos isso como uma imagem da universalidade da Igreja e foi com esse espírito que aceitei este convite e espero que seja bom para todos nós crescermos na fé. Olá, eu sou Maria, tenho 19 anos e pertenço ao Movimento Católico de Estudantes. Aceitei o convite para estar neste encontro, pois uma das principais premissas do movimento é ser católico na escola e estudante na Igreja. Como recusar? Uma conversa com diferentes jovens, de diferentes meios, com diferentes vivências de Igreja. Esta Igreja, que somos todos nós, e que somos chamados a ser protagonistas da mesma, tal como temos ouvido falar neste sítio. Na minha experiência de fé, o mais importante é a capacidade de saber acolher o chamamento. Este chamamento diário, de todo o dia, todos os dias, de todo o ano, quer na família, na escola, com amigos. Esta capacidade de saber acolher o que Deus tem guardado para nós, nas pequenas atitudes, de forma a transbordarmos o seu amor. Olá, sou Tomás Virtuoso, tenho 25 anos e faço parte das equipas de Jovens Nossa Senhora. Aceitei o convite para este encontro porque acho que se há alguma coisa que nós hoje precisamos muito é de saber falar uns com os outros, serenamente, valorizando aquilo que são as nossas diferenças e a nossa diversidade, mas sabendo que aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos possa separar. Hoje, olhando para a minha vida, penso que a dimensão mais importante da minha experiência de fé é a dimensão comunitária. É saber que vivo a minha fé integrado numa família que me ajuda no meu caminho, é saber que tenho uma quantidade muito grande e muito boa de amigos na fé que me dão, que são para mim um suporte muito grande ao meu caminho, e também saber que esta dimensão de uma fé que é chamada a viver em comunidade tem sido altamente importante para que eu saiba na minha vida dar sentido às alegrias, aos sofrimentos, às tristezas, aos fracassos e a todos os momentos da minha vida. E por isso, claramente, essa dimensão comunitária da fé, que nós hoje também aqui estamos a experienciar, é a dimensão mais importante da minha vida de fé. A única pessoa que não foi apresentada é a Rita Garcia, que é jornalista freelancer, também produtora, já trabalhou em vários órgãos de comunicação, na Sábado, tem escrito mais recentemente, algumas vezes também para o Observador, também trabalhou no... mais aonde? Diz lá? Para o Expresso também, já assim, com alguma... colabora com a TSF. E também é uma pessoa que tem tido muito trabalho dedicado a temas de igreja e também por isso colabora connosco, faz parte do Conselho Consultivo do Ponto SJ e também nos pareceu que seria uma pessoa assim não só com conhecimento, mas com garra suficiente assim para nos desafiar a todos nesta noite. Agradecemos muito a presença aqui da Rita e passo-lhe já a palavra. Olá, boa noite. Eu é que agradeço o convite e a confiança. E eu passaria desde já àquilo que interessa. Terminou há um mês o Sínodo sobre a Juventude. Foi um encontro em que 266 bispos católicos de todo o mundo debateram o papel das novas gerações na Igreja. Entre os convidados estavam 30 jovens a quem foi dada a palavra e quem foi dada a liberdade para participar dos trabalhos desse Sínodo. O Sínodo ocorre num momento de profunda crise para a Igreja Católica, como todos sabemos, com escândalos sexuais no Chile e nos Estados Unidos, para citar apenas 2 exemplos. Acontece também no momento em que a união entre os católicos parece já ter tido melhores dias. No Sínodo não houve tabus. Falou-se de fé, mas também de pobreza, de discriminação e de acolhimento. A representante do Gabinete da Juventude do Episcopado chileno disse, inclusivamente ao Sínodo, que era preciso uma igreja diferente e aberta
que não fechasse as portas às minorias sociais, sexuais e étnicas. Discutiu-se o papel das mulheres na Igreja, a necessidade que os jovens sentem de ter uma voz que seja verdadeiramente ouvida, mas também discutiu-se aquilo que a Igreja pode fazer por esses mesmos jovens. No fim, houve pedidos de que o documento final não fosse demasiado centrado na realidade da Europa. E também porque as inquietações dos países mais desenvolvidos nem sempre são as mesmas da juventude do terceiro mundo. O que é que une os católicos e o que é que os separa? E aqui em Portugal vivemos todos a fé da mesma maneira? E eu perguntava exatamente isso. Como é que é para cada um de vocês, ou como é que foi para cada um de vocês, o início da vossa vivência da fé? Quais é que foram as primeiras vezes que se lembram da fé na vossa vida? Começamos pela Ariana, que é a mais nova. Então, eu fui batizada muito nova, com 6 anos, e entrei para a catequese, andei nos escuteiros, ajudei em várias comunidades da igreja, fiz parte do banco alimentar, ajudei no grupo que era o Dá-me a Tua Mão. Nós todas as semanas fazíamos o percurso à noite para ajudar as famílias mais carenciadas e os mendigos a distribuir comida. E já concluí a catequese. Tu vives na Amora. Na Amora, sim. Qual é a realidade que te rodeia? A realidade da fé que te rodeia? As pessoas, há muita gente que vai à igreja, há pouca gente. Há muita gente que vai à igreja, há muitos jovens, muitas crianças. Também há muitos jovens que também estão afastados da igreja, que, por exemplo, acabam a catequese e afastam-se. E nós, por exemplo, no grupo A Jovem Levanta-te, o nosso trabalho é este. Nós chamamos os jovens para que não se percam pelo caminho, para ajudá-los a continuar a caminhar em igreja. E como é que fazem isso? Fazemos evangelização através do teatro, é o que cativa a atenção dos jovens e que os motiva a vir. E também fazemos formações, retiros. Mas eles vêm pelo teatro ou vêm pela fé? Pelo teatro. E depois, é esquisito quando começam a falar de Jesus, ou eles estranham quando se começa a falar de Jesus? Não, a maioria dos jovens já estão a par do que é o nosso grupo, né? Há uns que vêm conhecer e que ficam interessados. Temos jovens que vêm e quando falamos ficam, uau, a sério, nunca ouviram falar, ou que ouviram falar, mas foi muitas poucas vezes, e que gostam sempre. E tu, Maria? Eu, relativamente à minha experiência de fé, pronto, eu costumo dizer que não sei mesmo quando é que começou, porque a minha mãe diz que quando eu ainda estava na sua barriga, ela já me entregava à mãe. Portanto, acho que começou muito cedo, vivi sempre num seio familiar muito católico, mas tal como o Bernardo falava no vídeo, tenho bastante presente quando é que foi aquela altura em que a minha fé tornou-se mais autónoma, no sentido em que não foi só do meio em que eu nasci. E consegui identificar esse momento muito bem quando fiz o crisma e quando disse sim, agora sim, vou continuar a ser parte da igreja e vou continuar a experienciar esta minha fé. Pronto, e também foi na altura que comecei a pertencer ao movimento católico de estudantes. Também tive sempre presente alguns consagrados na minha vida, principalmente as Irmãs da Aliança de Santa Maria. Depois também pertenci ao GVX em Leiria, que foi Tens que explicar o que é o GVX, não vai alguém não saber. Ok. O GVX é o Grupo de Vida Cristã, que é dos jesuítas. Na altura nós acompanhávamos com o CUMNE em Coimbra. E pronto, tem sido um caminho. Agora que entrei na faculdade já é um pouco mais diferente, porque é outro meio, é outra cidade, mas tenho acompanhado e cá em Lisboa há muitos espaços de fé e é muito interessante isso. Bernardo. Bom, boa noite a todos, obrigado por terem vindo, obrigado também à Rita. Em relação àquilo que foi a minha experiência de fé, desde o início, como eu disse no filme, tive a sorte de poder contar com os pais que logo desde muito pequenino fui logo batizado também, com a Ariana. Lembro-me de muito pequenino rezarmos sempre, estava a ler o texto do Tomás lá no Ponte SJ e estava-me a lembrar dos meus pais fazerem a mesma coisa, de rezarmos sempre todas as noites, o Anjo da Guarda, a Nossa Senhora. Está o Anjo da Guarda aqui a intervir nas colunas para mostrar que existe mesmo. E
E ao início foi assim, portanto, não me lembro de nenhum momento da minha vida em que não tenha acreditado, mas depois, como falei, identifico também um momento de grande conversão na minha vida, e foi um momento a que o Tomás esteve intimamente ligado, tem graça, não sei, foi providência se calhar, porque o Tomás também foi meu padrinho de crisma e agora vai ser meu padrinho de casamento também. Portanto, teve graça a ser... É que não foi de propósito, fomos escolhidos os dois aleatoriamente, não tinha ligação nenhuma, mas estas coisas têm graça porque acontecem. E o Tomás, na altura, eu entrei em Economia e o Tomás andava-me a chatear já há 2 anos por causa daquela coisa da candeia que eu falei. O Tomás sabia que eu gostava de projetos de voluntariado e de ajudar os outros e tudo mais. E o Tomás há 2 anos que me andava a chatear, anda a fazer missões, anda a fazer missões, anda a fazer missões. Eu não tinha pachorra nenhuma, não queria fazer missões, coisa nenhuma, mas o Tomás chateou-me tanto que ao 3º ano eu disse, está bem, eu vou. E pronto, e fui assim um bocadinho com receio, não sabia bem o que é que estava à espera. Tinham-me dito que ia haver miúdas giras e disse, pronto, então se calhar por causa disso. E depois de lá bati com a cabeça na parede porque foi totalmente uma coisa completamente diferente do que eu estava à espera. E... Não, havia as miúdas giras. Uma delas hoje é minha noiva, portanto estou à vontade para falar disso. Mas foi diferente porque foi um momento de conversão muito grande, na medida em que eu já tinha feito a catequese toda, já tinha sido crismado, e depois houve uma noite em que, para aí numa hora e meia, o padre que nos acompanhava, que é o Padre Hugo, era o capelão da Católica na altura, explicou-nos o catecismo de uma ponta à outra de uma forma que eu nunca tinha ouvido, com uma clareza, com uma simplicidade, com uma linguagem que nós compreendêssemos, e depois a seguir, pronto, as coisas foram acontecendo, acabei por me confessar uma daquelas confissões mesmo de raspar o tacho, como se costuma dizer, e mudou completamente a minha vida. Decidi que a partir daquele momento ia querer viver exatamente como a Igreja me propunha, e até hoje estou a tentar fazer isso. Ana? Na minha vida, sem dúvida, que a minha família, na minha caminhada de fé, a minha família foi muito importante. Não sei, mas na minha família não somos todos católicos, não vivemos a espiritualidade da mesma forma, e foi muito por insistência da minha mãe que desde pequenina, lembro-me perfeitamente da primeira oração, que foi: Menino Jesus, dá-me a tua mão que eu sou pequenina e cai no chão. E eu rezava isto todas as noites, e durante muito tempo era a única oração que eu conhecia. E durante muito tempo, muito por insistência da minha mãe, pronto, fiz a catequese, entrei nos escoteiros, e a dimensão espiritual é uma das que se trabalha também muito no escotismo. E durante muitos anos, o meu grupo mais próximo de amigos, que por acaso também eram todos escoteiros, foi muito importante na minha vida de fé. Nós íamos desafiando muito uns aos outros: vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos a Fátima, vamos ali, vamos àquele sítio. E sem dúvida que ter um grupo próximo, coeso, que me ia sempre desafiando, foi muito, muito importante. Sem dúvida que cresci numa paróquia que é uma paróquia que dá muita voz aos jovens e que, sobretudo, tem muitas oportunidades para os jovens, e eu considero-me uma privilegiada por isso. Que a paróquia é? Paróquia de Algés Miraflores. Publicidade. E acho que sempre me senti muito ouvida, não só a partir dos escotismo, mas também por outros grupos que a paróquia tem. Senti-me, sem dúvida, uma privilegiada por ter tanta oferta e oferta tão diversificada. Isso é muito importante. Tomás? Obrigado, primeiro que tudo, ao convite, ao Padre Zé Maria. Eu, como já escrevi, o Bernardo já o disse, no texto que foi publicado no .sj, eu quando faço o exercício de me lembrar da memória mais antiga que eu tenho, é realmente lembrar-me de eu, minúsculo, que devia para uns 2, 3 anos, não sei, com o meu pai sentado ao meu lado na cama, e eu a debitar as orações, que assim, para mim não tinha grande significado, mas o meu pai não me deixava adormecer sem dizer o Anjinho da Guarda, a Ave Maria e o Pai Nosso. Depois acabávamos sempre a rezar pelas crianças de Angola, Timor e Moçambique, que eu até, pai, aos 13 anos, acabava sempre assim, e mesmo depois já tinha acabado a Guerra Civil em Angola e Timor e Moçambique, mas aquilo fez parte das minhas orações da noite até muito tarde. E, portanto, foi sempre uma fé que cresceu dentro de uma família profundamente católica, mas também esse testemunho que eu tive sempre dos meus pais, do facto de que eu, desde que sou miúdo,
que tenho todas as semanas uma data de jovens a entrar lá por casa, desde as equipas de jovens aos grupos de jovens da paróquia de Carcavelos, onde eu também fiz um caminho muito, muito longo. Mas muito esta ideia dos meus pais de permanentemente a ter jovens lá em casa ou estão a saírem para irem a reuniões disto ou daquilo e do outro. E por isso para mim foi sempre um testemunho de uma fé, desde muito cedo, uma fé posta ao serviço dos outros. E depois também, uma pessoa muito importante na minha vida que, de certa forma, surgiu mais tarde, surgiu desde miúdo, porque é meu tio-avô, mas as conversas que eu fui tendo com ele surgiram mais tarde, que é o padre António Janela, que muitos conhecerão, que foi uma pessoa, provavelmente a pessoa que mais me marcou na minha vida, e que está vivíssimo, e portanto que me continua a marcar, mas que com o seu grande malfeitio foi sendo capaz de ir despertando em mim uma consciência e um olhar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a Igreja, e com ele tive, em noites de estrelas no verão, conversas sobre a história da Igreja, sobre o presente da Igreja, sobre o futuro da Igreja. Com ele fui discutindo também coisas sobre o mundo, sobre a política, sobre a sociedade. E para mim foi uma pessoa que marcou profundamente o meu olhar e a minha consciência, e que ainda hoje é uma pessoa com quem eu não posso deixar nunca de me aconselhar. E depois também, como dizia há bocado, fui fazendo um percurso relativamente longo na paróquia de Carcavelos, que era onde os meus pais iam à missa, e portanto tive sempre muito essa realidade paroquial, onde fui responsável de grupos de jovens, de acompanhar miúdos, acólito e isso tudo. E depois, em 2010, entrei para as equipas de jovens de Nossa Senhora, com uma equipa que hoje em dia já não existe, mas segunda-feira tivemos um jantar lá em casa do casal, e com um casal que continua a ser como se fossem os segundos pais para mim. E depois nas equipas foi muito interessante porque comecei a ir dando-me cada vez mais, a ir-me comprometendo cada vez mais com o movimento, e comecei a ir tendo um conjunto de desafios que não só permitiram-me crescer profundamente na minha fé, mas também me foram desafiando enquanto homem e enquanto pessoa, também ir crescendo nessas dimensões, e fui tendo responsabilidades a vários níveis, e hoje tenho a grande alegria de estar no secretariado internacional das equipas, e o que também enche muito do meu tempo, mas também me vai desafiando claramente, por um lado, a ir sendo capaz de responder com competência aos desafios que a Igreja também vai colocando, mas por outro lado também vai-me desafiando a ir acompanhando este aumento de exigências na Igreja com uma vida de oração e de intimidade com Jesus cada vez mais profunda, porque uma coisa interessante que tenho notado é que quando as exigências vão crescendo, a pessoa não reforça as raízes, a coisa começa rapidamente a descambar. E por isso tem sido um bocadinho esta a minha experiência, com tantas outras, desde a missão país a outras dimensões, mas claramente as equipas têm sido estruturantes no crescimento da minha fé. E do ponto de vista prático, em que é que se traduz a vossa fé? É o quê? Como é que vocês vivem o vosso dia-a-dia de crentes? Acordam, rezam, não rezam? Rezam o quê? Rezam aquilo que vos ensinaram? Pensam? Fazem uma oração assim meio inventada por vocês? De vez em quando leem qualquer coisa? Como é que é isso no dia-a-dia? Então, eu acho que no dia-a-dia, eu costumo dizer que tudo o que fazemos, por exemplo, se eu vou estudar, eu não vou estudar e rezar, eu vou rezar a estudar. E eu acho que a raiz, ou seja, o cimento que une tudo aquilo que nós fazemos ao longo do dia tem de ser, no fundo, a oração e o glorificarmos a Deus com as coisas práticas que fazemos, o estar em família, o estar a almoçar com a minha família, o estar a jantar com a minha família, tem de ser um momento em que está ali Jesus, não porque estejamos a falar de Jesus, mas porque estamos a partilhar e porque nos estamos a preocupar uns com os outros e porque vemos Jesus em cada um e percebemos que o podemos trazer dessa forma, através do diálogo, através da partilha. E pronto, no fundo é isto, é o cimento que une todas as pequenas partes do dia. Eu revejo-me muito no que a Ana diz, mas a verdade é que também durante o dia tenho muita necessidade de parar e rezar. Eu falava disto também um pouco no meu testemunho, porque realmente eu passo a rezar muitas vezes, diz, vamos andando enquanto ouvimos. Eu preciso mesmo de parar e pensar e estar mesmo em modo off para o mundo um bocadinho. Porque só assim eu consigo, no fundo, revitalizar a minha energia e perceber realmente o que é que está mal, o que é que está bem, no final do dia perceber
e fazer um pouco de revisão de dia, do que é que se passou, um pouco de exame de consciência, um pouco do ver, julgar e agir da Ação Católica Portuguesa, e perceber realmente o que é que tem de melhorar, o que é que está mal, entender, pronto, discernir um bocadinho o que é que se está a passar, e é um pouco neste sentido. Mas realmente, estavas a perguntar se de manhã rezamos e esse tipo de coisas. É muito importante fazê-lo todos os dias, mas ao mesmo tempo, quando cai em hábito, e isto é algo que eu penso muitas vezes, pode ser mau, pode ser um desafio, ou seja, voltar a perceber que não é um hábito e que realmente temos de voltar a renovar, porque se eu rezo o terço todos os dias e começa a ser hábito e não algo que eu vou fazer porque realmente faz sentido, pode ser um perigo, entre aspas, e devemos sempre renovar isto. Mas nunca rezas o terço como uma coisa mecânica, por exemplo? Não. Normalmente eu divido pelo dia. Assim, de manhã? De manhã quando vou no metro, às vezes quando chego a casa. Depende, porque no fundo rezar o terço não é só mecânico, não é só estarmos ali a passar bolinhas. Na verdade, primeiro de tudo, com os mistérios estamos a rever outra vez a vida de Jesus. Ok, o que é que se passou, o que é que ele fez, e todos os dias é diferente. Portanto, no fundo, estamos a ouvir um bocadinho da liturgia enquanto rezamos e enquanto estamos com a mãe no rosário. Pronto, isso tem todas essas dimensões. Por isso é que eu divido pelo dia. Então eu, às vezes, no carro rezo de manhã com a minha família, quando a minha mãe nos leva para a escola, e rezo à noite, a oração da noite, faço a oração do Anjo da Guarda, 3 Ave Marias e um Pai Nosso. Eu desde muito nova sempre fiz assim porque me sentia mais descansada. Eu se não rezasse tinha pesadelos, e se rezasse para mim ia descansar. Então cresci assim, olha, vou rezar, à noite tinha que rezar, senão, ou então se tinha pesadelos tinha que rezar durante a noite, quando acordava. E pronto, no dia a dia tínhamos sempre que afirmar a nossa fé. Nós muitas vezes, por exemplo, na escola, há professores que, por exemplo, não acreditam na religião e têm aquela coisa de provocar, mas se eu não acredito, porque é que tu acreditas? Mas se eu acredito, tenho que respeitar a minha opinião e eu tenho que respeitar a sua. Então, pronto, tenho que afirmar a minha identidade. Eu sou católica e com muito gosto é que eu digo. Sentes muito essa picardia no meio que te rodeia? Às vezes. Em quê? Ou então... Dá-me exemplos, por exemplo. Exemplos, por exemplo, foi bom. Diga? Não Está percebi. Por exemplo, eu tenho colegas que fazem parte de outras religiões. Então, por exemplo, ok. Diz como se estivesse a contar aos teus amigos da escola. Então, por exemplo, eu vou à missa todos os domingos. Eu tenho colegas, mas acordas de manhã todos os dias ao domingo? Tiras o teu domingo para ir à missa? Sim, tiro o meu domingo, começo bem o meu dia. E eles ficam a dormir, por exemplo, saio no sábado à noite e como é que de manhã consegues te levantar? Então, é a minha rotina. Eu tenho um compromisso com Deus. Domingo de manhã eu vou à missa. Acabei a catequese, mas tenho que ir à missa, que faz parte da minha rotina e com a ajuda da minha família que eu faço. E alguma vez tiveste alguma discussão assim muito acesa com amigos teus de outras religiões? Não, por acaso nós, quando falamos abertamente das nossas religiões, mas é sempre concordando com cada um, respeitando sempre. Então, vou começar com uma história que tem a ver com isto, que foi durante as missões. Pronto, vão reparar que eu vou pegar em muitos exemplos das missões, porque foi um momento de facto muito importante da minha vida. E a missão que eu fiz, a missão país, e são todas mais ou menos assim, tem uma componente espiritual muito forte. Tem a componente voluntariado, aquilo que nós chamamos a missão exterior, e depois tem também a missão interior. E, portanto, é um dia muito intenso a nível tanto social como também de interioridade. Isto significa que todos os dias tínhamos missa, todos os dias tínhamos terço, todos os dias tínhamos momentos de oração, de manhã e à noite. E nós, ao longo da missão, tantas pessoas crentes, algumas delas já sabiam, como as que não eram crentes ou que estavam afastadas da igreja ou que tinham assim uma fé mais ou menos, como era o meu caso, fomos apercebendo que aquela rotina, se for vivida com um sentido, se dermos sentido àquilo, alimenta imenso. E, portanto, chegávamos ao final do dia e ao final das missões, na realidade, a dizer: que chatice, vamos voltar ao mundo real. E depois o padre que nos acompanhava disse uma coisa
que depois nunca mais me esqueci, que ficou mesmo muito marcado. Ele disse: mas esta é que é a vida real. É pegares no que fazes aqui e levares para o teu dia-a-dia. Pronto, e agora traduzido para miúdos. O que é que acontece? Eu acho que há duas formas de vivermos o cristianismo no nosso dia-a-dia. Primeiro, sem dúvida, como estava a dizer a Maria muito bem, é mesmo importante pararmos de vez em quando dos ritmos frenéticos de tudo o que fazemos, parar, que sejam 10 minutos para rezar um bocadinho, para estar diante do Nosso Senhor, para nos concentrarmos, para nos encontrarmos com nós próprios também. E encontrando-nos com nós próprios, encontramos com a razão de ser, com Deus. E é muito importante termos esses momentos. Eu particularmente... Como é que tu fazes isso, exatamente? Eu particularmente tento ir à missa todos os dias, tento rezar o terço também e tento também ter momentos de oração ao longo do dia. E é um risco muito grande, como a Maria estava a dizer, e é importante sempre falar disso, é um risco muito grande deixar que estas coisas fiquem mecânicas, deixar que estas coisas se transformem numa rotina, perdendo todo o significado. E, portanto, é sempre importante voltar a perguntar-nos, e os momentos de oração são muito importantes para isso também, voltar a perguntar o porquê, perceber porque é que estamos a fazer aquilo. Isto é uma componente. A outra componente é a vida é oração, mas nós somos leigos, vivemos no meio do mundo e, portanto, somos convidados a ser santos no meio do mundo. Temos de nos santificar nos nossos trabalhos, no nosso estudo, nas associações, nos escuteiros, em tudo aquilo que fazemos. E, portanto, uma coisa boa que nós podemos procurar fazer, ou que eu procuro fazer no meu dia-a-dia, é, sempre que faço alguma coisa, procurar que essa coisa me aproxime de alguma forma de Deus. Se é uma coisa que eu vejo que pode fazer mal à minha alma ou que me pode prejudicar, prefiro não fazer. Pode ser um bocadinho mais específico, Bernardo? Dá-me um exemplo. Basicamente, estou a dizer que não só ao domingo à tarde, ou não só nos momentos de oração ser católico, mas também quando estou no trabalho, quando estou em convívio com os meus amigos, quando venho uma conversa que me parece que não é apropriada, não participar nessa conversa, ou quando, como acontece com a Ariana, quando vêm pessoas que não acreditam, ou que estão a criticar, ou que estão a dizer mentiras, ter também a coragem, ter a fortaleza de poder dar o nosso testemunho e dizer: não, isso não é assim, e não é assim porque isto, este tipo de coisas. Cumprir os mandamentos e sermos apóstolos também. Recordas-te de alguma dessas conversas que tenha sido mais acesa particularmente? Estão sempre a acontecer. Estão sempre a acontecer. Basta sair à rua e ainda no outro dia estava... Pronto, um exemplo que agora me vem à cabeça. No outro dia estávamos lá no escritório, fomos almoçar todos, entretanto descemos, estávamos a tomar café e estavam os rapazes todos. Normalmente quando ficam só rapazes na conversa a coisa fica um bocadinho mais perigosa. Mas pronto, é importante também criar boas relações com toda a gente. Então eu desci com os rapazes e a da altura estavam a comentar uma amiga deles que dizia... estavam a comentar: aquela minha amiga só vai viver com o namorado a seguir a casar. E eles: que coisa, que disparate, que coisa, mentalidade de droga. E eu estava lá e tive de dizer: olha, eu vou fazer a mesma coisa, eu concordo com isso. E depois veio logo outra pessoa do outro lado dizer: temos de respeitar as ideologias de toda a gente, temos de respeitar as ideologias. Já para pôr água na fervura. Mas quer dizer, estas pequenas coisas estão sempre a acontecer ao longo do dia-a-dia. E pronto, temos também de estar prontos para dar a razão da nossa esperança. E nunca fica pior que isso é o... Não, de vez em quando fica. De vez em quando fica. Mas ou seja, por isso é que também é muito, muito importante procurarmos, para além da oração, para além de vivermos segundo aquilo que a Igreja ensina, estudar muito, estar sempre. A catequese não deve acabar quando fazemos o crisma. A catequese deve continuar o resto da vida e devemos continuar sempre a ter formação, ou ativamente na paróquia, nos nossos grupos, ou então por nós próprios, lendo livros bons, livros de piedade, livros de espiritualidade, as encíclicas. Temos encíclicas riquíssimas que respondem a imensas perguntas do nosso dia-a-dia, super atuais. A Humanae Vitae do Paulo VI está agora a fazer, de São Paulo VI, desde o domingo passado, há 2 domingos, está agora a fazer 50 anos e está mais atual do que nunca. Bem, então, eu se calhar vou só completar, porque muitas coisas aqui, quase tudo, me revejo totalmente, mas há só duas ideias que eu gostava de trazer aqui, e uma tem a ver com aquilo que a Maria dizia, e que o Bernardo depois também acabou por tocar, esta questão de que às vezes, esta dimensão da oração, que é uma dimensão muito visível da nossa fé, não é? Que muitas vezes pode ficar
sujeita a uma certa rotina que a desencarna, que deixamos de viver a oração com a verdade que ela precisa. Mas houve uma coisa que um padre jesuíta me ensinou, também num exercício espiritual que eu fiz com o padre Nuno Tavares Lemos. Nunca mais me esqueço dessa conversa, na Arrábida, encostados a uma parede da casa do Gaiato. Provavelmente foi assim a minha única grande crise de fé que eu tive, que depois me percebi que não era nada crise de fé, era tudo um bocado mais para o confuso, mas eu acreditava sempre aquilo que tinha acreditado. Mas tive uma conversa com ele em que ele me disse uma coisa que foi assim, sabe, aquela pedra de toque que de repente resolve uma coisa na nossa cabeça e que desde aí tem sido uma experiência muito bonita na minha vida, que é que ele me falou da fé afetiva e da fé efetiva. Não vou aqui perder muito tempo a explicar isso, mas o ponto fundamental para mim ali foi quando ele me disse uma coisa que foi: na tua vida tens que saber aprender a valorizar aquela oração que fazes ou aquele terço que fazes ao pôr do sol, em que, meu Deus, parece que a alma eleva-se aos céus, aquilo tudo acontece ali, a vida é maravilhosa, tudo sorri e tal e tal. E também tens que aprender a valorizar a beleza desses momentos que às vezes existem. E às vezes são momentos que nós temos sozinhos e às vezes são momentos que nós temos em orações em conjunto, tão variados. Mas também aprender a valorizar aqueles momentos, aquele terço, que a pessoa vai no segundo mistério e já está em sofrimento. E aprender a valorizar uma coisa, que é aprender a valorizar a fidelidade àquela relação que nós temos com Jesus. Saber que aquela oração na minha vida, isto tem sido mesmo real, não é nada teórico, é saber que aquela oração não é, em última análise, não é um conjunto de palavras, é mesmo uma relação pessoal que eu tenho com Jesus. E por isso, saber valorizar na minha vida aquele momento em que aquela oração está a ser muito pouco emocionante, muito pouco sentimental, eu não estou a sentir nada, mas saber valorizar a fidelidade àquele momento. Que é uma coisa que na minha vida tem sido muito boa, porque eu acho que se há alguma coisa que acontece na sociedade de hoje e na minha vida também, é que a fidelidade é uma coisa difícil de viver. E viver a fidelidade nestes momentos de oração tem servido muito para as outras dimensões da minha vida. E depois, outra coisa que eu gostava de dizer em relação à forma como eu vou tentando viver a fé na minha vida pode parecer um bocadinho contraproducente com isto que eu acabei de dizer, não é? Porque quando nós falamos aqui muito de oração, é uma coisa que na sua grande maioria é uma dimensão privada da fé, não é uma coisa que se passa dentro de mim, eu se calhar nem abro a boca, portanto, não, esta ideia clara de que a fé também tem uma dimensão pública. A fé não é um assunto privado que eu fecho-me no quarto só para viver a minha fé. E por isso tem sido claramente um desafio na minha vida, que é saber, eu, por exemplo, estou a acabar o mestrado em Economia, saber que eu, como economista, a minha fé dá-me uma leitura sobre a forma como eu sou ou não sou economista. Eu, no namoro que vivo, a minha fé dá-me uma leitura em relação à forma como eu vivo o meu namoro. No meu compromisso cívico, político, o que seja, a minha fé dá-me uma leitura em relação a isso. Às vezes, e eu tenho experienciado isto, se calhar aqui não sei, caso sou eu, mas é mesmo difícil levar a fé para todas as dimensões da vida, porque muitas vezes a fé também é muito desafiante e põe-nos em situações de limite e obriga-nos a confrontar-nos com, muitas vezes, o pior de nós e muitas vezes com o melhor de nós, também com aquilo que nós nem sequer sabíamos que éramos capazes de fazer. E por isso também esta consciência de que, pelo facto da fé também ter uma dimensão pública e também se projetar para fora. O que é tão difícil, Tomás? É difícil, por exemplo, saber que quando por exemplo, dou-lhe um exemplo concreto, quando a minha fé me diz que eu devo empenhar-me socialmente, devo ter a dimensão da dignidade da pessoa e defendê-la concretamente e não só com discursos teóricos, isso obriga-me a sair do meu conforto, que se calhar era dedicar-me mais aos meus projetos, dedicar mais à minha vida, dedicar mais à minha namorada, à minha família. E por causa dessa ideia que a minha fé me passa, eu tenho que sair do meu conforto. E por isso, isto não é nada fácil, isto é muito fácil de dizer, mas depois, ao sábado à noite, quando apetece ficar em casa a ver o filme que dá na televisão e não, eu tenho aqui que sair e ir para aquilo com que me comprometi, a minha fé dá-me uma leitura sobre isto. E por isso, também no dia-a-dia, compreender que a fé, quando é verdadeiramente vivida, é vivida numa total unidade de vida. Eu não sou uma coisa consoante os sítios onde sou chamado a ser. Não, eu sou totalmente, ou gostava de ser, e procuro ser cada vez mais, a viver esta verdadeira unidade de vida em que as pessoas olham para mim e dizem, este tipo tem uma data de defeitos, também tem a ter alguma outra qualidade, mas apesar de tudo é um tipo que é coerente na forma como vive. O que pensa, o que diz, o que faz, há uma linha de condutora em que tudo é coerente. E isso sendo um grande desafio, eu acho que não há outra coisa que dê tanto sentido à vida.
quase todos os grupos do sínodo que não acabou nada. Eu é que me enganei no princípio. Eu pensei que estava em novembro, mas afinal ainda estamos em outubro. Fizeram um apelo a que a Igreja se inteirasse, porque a Igreja precisava de ouvir mais os jovens, realmente, não é? Dar-lhes voz, não é só pensar nos jovens como os jovens, mas dar voz às novas gerações. Vocês sentem que a Igreja vos ouve pouco? Eu não sinto. E em relação ao sino, uma coisa que o Tomás costuma dizer, que ele agora tem sido convidado para falar muitas vezes sobre o sino, porque participou na reunião preparatória para o sino, e eu dediquei-me também a ler um bocadinho aquilo que o Tomás pensa, e há uma coisa que eu me revejo totalmente. A primeira coisa que temos de fazer neste sino é fazer também o nosso sino de interior. É ter esta ideia clara de que a Igreja é o povo de batizados e é o povo também dos santos, e é o corpo místico de Cristo. Portanto, nós de alguma forma misteriosa fazemos também parte da Igreja. E portanto a primeira coisa que nós devemos fazer quando pensamos em que é que a Igreja tem de mudar é pensar em que é que eu tenho de mudar. Porque eu sou a Igreja na vida das outras pessoas, ou pelo menos tenho de tentar sempre a ser coerente e para viver em unidade de vida, como o Tomás está a dizer. E portanto a primeira coisa que eu acho em relação ao sino é isto, devemos antes de mais pensar naquilo que nós devemos mudar e depois houve várias intervenções muito interessantes no sino que vamos também ter a oportunidade de falar em instante. Mariana, tu achas que a Igreja te ouve? Pouco. Eu acho que os jovens são pouco ouvidos pela Igreja. Acho que nós temos de nos fazer ouvir. Nós, se não formos ouvidos, acho que há pouca preocupação com o que nós sentimos e o que nós achamos. E com o sínodo acho que é muito interessante o Papa querer saber o que nós sentimos dito por nós para melhorar a construção da Igreja. O que é que a ti enquanto jovem católica, o que é que a ti te inquieta? Que achas que gostavas de ter mais oportunidade e mais espaço para dizer, olha, isto preocupa-me? Não é o vizinho do lado, és tu. Sim. Quando tu dizes que te ouvem pouco, o que é que tu gostavas de dizer? Eu acho que, por exemplo, os jovens, quando fazem uma caminhada em igreja, por exemplo, quando acabam a catequese, a nossa caminhada, para muitos jovens, acaba ali. Mas eu acho que deve começar ali. Acho que a igreja deve chamar mais por nós depois desta etapa. Deve haver mais formação. Por exemplo, eu, por exemplo, faço parte de grupos de jovens que me ajudam na minha caminhada e que ajudam para que a minha fé permaneça e que aumente. E acho que, muitas vezes, esta opção há poucas vezes para os jovens. Sentes a mesma coisa, Maria? Eu tenho perspectivas diferentes nesta questão. Se fosse ao longo da minha vida eu consigo dizer sim, os jovens são muito poucos ouvidos, e agora nestes últimos tempos diria não, os jovens são mesmo ouvidos. Porque considero que também depende muito do que nós estamos a falar sobre a Igreja. Porque, como disse, acabei de chegar a Lisboa há 2 anos, portanto não é muito, e só entrei no movimento mais ou menos há 3, quase 4. Portanto, antes de pertencer ao grupo e mesmo antes de ter vindo para Lisboa, sentia que não, os jovens não são muito ouvidos. Também o meu meio era de paróquias mais pequenas e às vezes muito fechadas. Eu sou sincera, não tinha uma relação muito próxima com a minha paróquia e sempre fui impulsionada pelos meus pais para ir para fora, para ir para outros encontros, a conhecer outros grupos jovens. E nesse sentido, acho que não. Não somos muito ouvidos, porque também acho que às vezes não há disponibilidade para ouvir. Disponibilidade não no sentido de tempo. Mas da parte dos movimentos, da parte da paróquia, da parte das famílias? Da parte da paróquia, de algumas famílias. Mas aí está, acho que às vezes este assunto se torna um pouco difícil porque depende muito dos espaços que temos. E eu acho que é mesmo este o desafio, criarmos mais espaços para haver mais disponibilidade para os jovens falarem, para confiarmos também neles. E em vez de, às vezes, os julgar por certas coisas, não, acolhê-los. Fizeste mal, ok, mas anda cá, consegues melhor. Pronto, este tipo de aspecto. Daquilo que tu falas com os teus amigos, por exemplo, das pessoas que contigo fazem parte do teu movimento, por exemplo, o que é que te parece que são as grandes inquietações dos jovens católicos neste momento? Dos jovens católicos. Primeiro de tudo, acho que
há algumas relutâncias às vezes a dizer que somos católicos. Pronto. Vergonha. Vergonha, sim. Sim, e porque eu costumo dizer que às vezes não está na moda. Não é cool. Não é cool. Não, também do meio em que eu vim, da parte do secundário, não, tinha muitas discussões acesas, bastantes. E, portanto, às vezes não fica bem. E é preciso termos um compromisso muito bem definido, definirmos muito bem em que acreditamos, o que somos, conhecer muito bem as coisas, porque às vezes argumentam connosco passagens que nós nunca ouvimos falar e coisas que nós nunca ouvimos falar, portanto é mesmo importante estudarmos e sabermos muito bem as coisas. E neste sentido, pode repetir a pergunta. O que é que, os teus amigos, os teus amigos católicos, quando falam contigo, o que é que são as grandes inquietações? O que é que vos faz discutir uns com os outros? Okay. O que é que são assuntos quentes, vá? Eu acho que os assuntos quentes vêm muito em contra ao que o Tomás falou. Portanto, temas do dia-a-dia, escola, principalmente nós que todos somos estudantes, a perceber onde é que está Deus no meio de tudo o que nós temos durante o dia. Isto é um pouco complicado, percebermos, ok, se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que faria? Neste sentido, precisamos do acompanhamento de consagrados ou de leigos mais para percebermos este discernimento. A nível da igreja, acho que necessitamos apenas disto, ser ouvidos, porque às vezes basta isso, um conselho. E precisamos muito deste acompanhamento constante e acho que isso é mesmo muito importante. Alguma vez pensaste num modelo que podia funcionar? Um modelo? Portanto, eu acho que os que já existem funcionam. O problema é não haver maior disponibilidade, por exemplo, mais consagrados para estar. Claro que não há essa disponibilidade toda, é normal. Pronto, nesse aspecto eu acho que nós já chegamos a muitos passos, mas falta mais. Falta chegarmos às periferias, que não são periferias mesmo locais, mas pronto, aos outros jovens. Ana? O Papa João Paulo II dizia uma coisa, que era: a igreja só será jovem quando jovem for igreja. E eu acho que uma coisa que falta um bocadinho, de uma forma geral, é o convite. É alguém que... Isto é uma responsabilidade partilhada, claro, mas alguém que chegue e diga: eu quero-te a ti a fazer isto. Tu tens... Eu já reparei que fazes isto bem, que Deus te concedeu este dom, e eu quero-te a ti a fazer isto, ou aqui na paróquia, ou aqui neste movimento, ou nesta realidade. Mas às vezes há falta de alguém que leia a realidade de fora, quer sejam padres, quer sejam outro tipo de acompanhamento, dirigentes no escotismo, o que seja, e que realmente encaminhe e com este convite. Eu acho que a palavra fundamental é convite. Jesus também foi chamar os discípulos: eu quero-te a ti para me seguir. E pronto, eu acho que, claro, que tem de haver uma aproximação do jovem e não nos quer retirar também essa responsabilidade, mas às vezes falta muito o convite. E eu acho que os jovens também são muito importantes para unir todos os movimentos às paróquias, porque às vezes há uma grande tentação de autossuficiência dos movimentos. Parece que há quase um êxodo, há imensos jovens a sair das paróquias quase para os movimentos e depois não há grande relação. No escotismo, por acaso, isto nem acontece tanto. Vai acontecendo às vezes um bocadinho mais nos sítios do que noutros, mas é muito importante esta relação das paróquias com os movimentos, e os jovens são importantes nisto. Haver ali um elo de ligação. Por exemplo, o terceiro princípio dos escuteiros é: o dever do escuta começa em casa. E a casa de nós, enquanto grupo de escuteiros, é a paróquia, não é? Portanto, se nós temos um lugar privilegiado para servir, tem de ser a nossa paróquia. Bem, eu subscrevo totalmente tudo aquilo que a Ana disse, porque há aqui uma coisa que a Ana disse no início que eu achei mesmo, e até o gesto foi o exato, que é, no fundo eu acho que isto tudo se joga nesta coisa do convite a ti, porque a mim o que me parece, e talvez isto é totalmente, podem estar totalmente não de acordo comigo, portanto isto é uma coisa que eu fui formando esta consciência, mas também estou perfeitamente disponível para ser convencido do contrário. Mas eu acho que hoje em dia há uma tendência muito grande, que é o facto dos jovens hoje em dia, e sobretudo desta geração jovem, tem uma grande desvinculação com as instituições. E por isso é que uma data de jovens não votam, a maior parte dos jovens não vota, abstém-se eleitoralmente por ter uma desvinculação total e completa com a instituição política, com a instituição de partidos. Por aí fora, revêem-se muito em causas, é uma coisa interessante, mas as instituições têm muita dificuldade. E por isso, é também muito curioso que eu hoje tenho mais do que nunca amigos meus que não são católicos,
muitos deles até não são crentes. Uns nunca fizeram nenhuma experiência sequer de fé, outros fizeram, mas depois afastaram-se, que todos os dias fazem 1 hora de meditação, de yoga, no fundo, esta dimensão clara de que o jovem está à procura de uma espiritualidade, está à procura de viver esta dimensão espiritual. Percebe que para ganhar um sentido para a sua vida não pode só ter bens materiais, não encontra esse sentido naquilo só que consegue tocar, consegue ver, consegue explicar na sua totalidade. Mas a variante do yoga é diferente daquela que tu segues? Mais válida ou menos válida? Bem, seguramente é diferente. A validez ou a não validez seria toda uma discussão que eu acho que não é o ponto aqui. Agora, eu digo uma coisa. Um jovem que se abra a esta espiritualidade, se abre a esta relação com alguma coisa que ele não vê, mas que sente que lhe muda a vida, eu acho que isso é o princípio. Agora, qual é que é aqui a questão? E é isto que eu experiencio no meu dia-a-dia, que é a dificuldade é passar daqui para uma vivência de uma religiosidade dentro da igreja. Perceber que depois este quentinho que eu sinto quando estou a meditar, depois pode, numa fé como a nossa, católica, tem consequências no dia-a-dia, tem consequências na forma de viver. Mais difíceis ou menos difíceis, mas tem consequências. E aí já ponho os travões todos e não quero. E eu estou profundamente convencido que isto, em parte, é pela dificuldade da passagem, óbvia, não é? De ter que abdicar, de ter que deixar coisas para trás, mas a outra dimensão é esta dimensão da instituição, que é aquilo que dizia no início, que há muitos jovens hoje em dia que não se aproximam da igreja, porque para eles a igreja é um conjunto um bando de padres corruptos, pedófilos e tudo mais. E isto isto evidentemente nós sabemos que a igreja não é isto. Não, mas que falou dos casos que são reais. E eu acho que mil vezes a verdade à aparência, 1000 vezes a verdade à reputação. E por isso, o que eu acho que há aqui um grande desafio, mas é mesmo para nós todos os dias, é que a igreja só pode chegar a estes jovens se for uma igreja de 1 para 1. Aquilo que o Bernardo dizia no início, não é? Que é uma igreja em que eu sou igreja, e porque eu sou igreja, tento chegar a ti. Agora, se nós ficarmos numa igreja que quer converter massas, todos ao mesmo tempo, aí não dá, porque o jovem sente-se completamente perdido no meio de uma manada, e por isso o desafio é muito mais complicado. E por isso, eu acho que têm sido estas as ideias que tenho vivido no dia-a-dia com uma fé. Se nós formos analisar o censo em relação à religiosidade dos portugueses, vemos que nas últimas 3 edições, em 91, 90 e qualquer coisa por cento da população dizia que era católica, depois baixa um bocadinho, era 95, 93 em 2001 e 2011 era 88%. Mas na prática, de acordo com os dados dos censos, mas também de acordo com os dados de estudos que a própria Conferência Episcopal fez, o número de pessoas, de portugueses que efetivamente vai à igreja é muito inferior àquele que se declara católico. O que é isto de ser católico praticante? Existe uma diferença entre o ser católico e ser católico praticante? Ou é aqui uma grande baralhada que está aqui? Não queres começar, Tomás? Porque depois tu subscreves tudo e não dizes. Também, isso é a chatice de ficar para o fim, é não ficar com poucas coisas para dizer e subscreve-se. Não, então, eu acho que é evidente que é um desafio grande, não é? É um desafio grande. Onde é que ficamos no meio desta baralhada entre católicos praticantes a full-time, outros a part-time? Eu acho que há uma coisa para mim que é clara e que eu tenho aprendido também com dificuldade, porque não é uma coisa que foi sempre óbvia para mim, que é saber que cada pessoa tem o seu caminho e tem o seu tempo e tem o seu ritmo. E que, em última análise, a minha vontade de a converter, não uma conversão proselitista, mas uma conversão realmente de eu saber que isto faz tanto sentido na minha vida e que isto muda tanto a minha vida que eu quero isto para ti. Não é? Saber que esta vontade de converter aqueles católicos menos praticantes que dá o sono ao domingo e, portanto, lá vai à missa. E depois vai-se à missa no domingo de Páscoa ou no Natal. Saber que eu tenho tido a experiência de não querer desistir destes meus amigos, não querer deixar de os trazer, não querer deixar de os propor, mas também saber que o meu sucesso não está dependente dele vir ou não vir naquele momento, não é? E eu experienciei isto na minha vida,
que muitas vezes fico muito dependente dos números que eu consigo. Epá, já converti mais, já trouxe mais um, que extraordinário. E às vezes fico tão cheio disto que me esqueço que não sou eu que o estou a trazer. Não é? E isto é mesmo difícil na vida porque nós realmente vemos depois a vida do amigo a mudar, não é? Vemos a vida do amigo a ganhar um sentido novo, vemos que há uma outra alegria, até se calhar há uma data de tristeza na vida dele, mas depois tudo aquilo ganha um sentido novo. Então, o que eu sinto muito é, eu acho muito pouco útil, e se calhar discordaram de mim, mas acho muito pouco útil entrarmos numa contabilidade de quem é que vai com o contador mais avançado ou menos avançado. Em última análise... De conversões. De conversões ou até no caminho que se faz. Eu vejo, e quantos santos, se a pessoa for ler ali partes da vida dos santos, depois pergunta-se, este homem é santo? Como é que isto é possível? E percebe-se que, no fim de contas, na vida toda, há ali um projeto de santidade que se cumpriu na vida daquela pessoa. E por isso, eu não tenho dúvidas de uma coisa, que é, eu, enquanto católico praticante, tenho o dever, até moral, de dar testemunho daquilo que eu vivo e de como aquilo que eu vivo muda a minha vida. Agora, começar a entrar numa contabilidade de se o outro pode ou não pode fazer o caminho porque tem isto ou não tem aquilo, é evidente que é preciso dizer que a fé que eu tenho obriga-me a abdicar de coisas. Obriga-me a dizer, entre isto ou aquilo, a ter que escolher uma coisa que se calhar às vezes nem é mais fácil de viver e é muito desafiante. Agora, isto não quer dizer que eu não possa dizer a toda a gente, faz um caminho e começa um caminho. E isto é uma coisa, só para dar aqui um ponto, que é uma coisa que nós falávamos muito no Sínodo, no pré-Sínodo, onde eu estive em Roma, que é uma igreja mais focada nos processos, no caminho que se faz, do que nos resultadões finais, de se de repente temos missas absolutamente a abarrotar, mas depois uma fé verdadeiramente vivida na vida das pessoas é pouca. E, portanto, tem sido este o desafio que eu tenho feito, mais do que uma contabilidade, se este é muito católico, é pouco católico, ou é 90, ou é a 10, é saber que eu tenho o dever de dar testemunho daquilo que vivo e tenho o dever de propor a toda a gente que onde está, faça um caminho a partir de onde está. Pegando aqui um bocadinho no que o Tomás está a dizer, eu não sei, mas a leitura que eu tenho da realidade é que há cada vez menos católicos por tradição e por suposição e cada vez mais católicos por opção e por escolha e por convicção. Pelo menos acho que é isto que eu vejo na minha realidade mais próxima. E eu acho que posso dar um exemplo muito prático disto agora que o Tomás estava a dizer, das massas e do que é importante é a quantidade, ou seja, nós estamos no fundo ali mais presos à quantidade de pessoas que chamamos, estamos a secundarizar o essencial e a essencializar o secundário, pronto. E um exemplo muito prático disto, por exemplo, agora nas faculdades há muitos núcleos de estudantes católicos, núcleos que se formam geralmente depois da Missão País, em que se juntam muitos estudantes, e é ótimo, e há missas que se fazem, há conferências que se fazem, pronto, e é muito bom. E o que acontece muitas vezes é que, ok, vamos chamar pessoas para a missa, pomos cartazes pela faculdade inteira e realmente temos uma missa com montes de estudantes, com professores, tudo ótimo. Mas depois, aquele grupinho, eu não estou a falar especificamente da minha faculdade, não quero agora ferir suscetibilidades nem nada, mas sei que isto acontece e que é uma realidade comum a muitos sítios. Aquele grupinho do núcleo de estudantes católicos da faculdade, depois é um fermento que não se mistura na massa, que eu saio da porta da igreja e na minha faculdade eu estou sempre com os meus amigos, eu almoço com os meus amigos católicos, eu faço trabalhos com os meus amigos católicos, eu no fundo não tenho, no fundo não misturei isto, parece que não há medo da mistura, do ir além de, ok, venham à missa, mas sim, eu estou realmente interessada em estar contigo, em fazer caminho também contigo. Não é só para vires comigo à missa, não é só para vires comigo àquela conferência, não é só porque queremos número aqui, é mesmo porque nós estamos verdadeiramente interessados em acompanhar-te, em descobrir o caminho contigo, em ordenar prioridades contigo, em acompanhar-te, não sei se... Bem, eu vou voltar um bocadinho atrás outra vez à questão, já estou a ficar um pouco confusa. A verdade é que eu não gosto muito da expressão do sou católica não praticante,
Mas a verdade é que quando alguém me diz isso, é o primeiro a que eu vou à caça para ir para o MCE. Porque quer dizer que tem sensibilidade ainda para dizer que é católico. E quando diz o não praticante é do género, não acho assim tanta graça, mas conheço Jesus e já ouvi falar na catequese, mesmo que seja aquele Jesus do primeiro ano da catequese, e é interessante que já têm sensibilidade para tal. E o que eu às vezes penso muito quando perguntaste o que era ser católico, eu normalmente recordo-me sempre quando São Paulo fala, não me recordo a passagem, mas era relativamente a mostra-me a tua fé pelas tuas obras e não pelas tuas palavras. E isto de ser católico é isto mesmo, é olharem para mim e verem o retrato de Deus, e isto é mesmo difícil. E é nesse aspecto que eu vejo muito isso. Há uma questão que me ocorre, que é, no meio disto, como é que vocês convivem com a diferença, não é? Porque no meio das pessoas que vocês tentam evangelizar, também deve haver quem não queira ser evangelizado ou até quem tenha uma fé diferente. Como é que se convive com uma fé diferente ou apenas com pessoas com alguém que é ateu, que diz claramente, eu não acredito que existe Deus? Relativamente a religiões diferentes, eu não tenho nenhuma experiência, infelizmente, a partilhar, mas tenho muitos amigos que são ateus, bastantes, até demasiado às vezes. Mas é um desafio, porque eu, por acaso, todos os meus amigos ateus têm muita vontade de discutir estes assuntos comigo. E é muito bom também porque não tive nenhuma discussão acesa ao ponto de correr mesmo mal. Normalmente as nossas discussões são muito, como é que eu posso dizer, muito educadas. A verdade é que sinto muito que há uma grande procura pelos ateus de diálogo e eles sabem disso. E é isso que eu tenho percebido nos meus amigos. Eles não sabem ou preferem pensar noutra coisa que não a religião. Pronto, e é muito disto que nós falamos. Ok, sim, tu és ateu, mas tu precisas de acreditar em alguma coisa. E, precisa mesmo? Segundo os que eu tenho falado, eu sinto que sim, porque acho que mesmo os ateus, não tendo essa noção plena, precisam mesmo de acreditar em alguma coisa. Nem que seja em coisas físicas, em coisas materiais, que é muito difícil, mas normalmente acreditam em valores. E quando eu lhes mostro algum filme, ou mesmo, às vezes é natural falarmos destas coisas, porque está tão presente na nossa vida, eles ficam sempre um pouco de pé atrás. Mas acho que é uma questão de respeito e de perceber que sim, eu vivo assim, tu vives a tua vida de outra forma. Acho que é muito um respeito mútuo muito grande. Então, quanto aos católicos não crentes, como já foi aqui referido, eu acho que ainda tem aquela identidade ali marcada. Desde, por exemplo, quando era mais novo eu ia à igreja com meus pais, mas depois deixei de ir. Eu, por exemplo, tenho colegas assim, que dizem que são católicas, mas não são praticantes. Eu tive uma colega que consegui puxar para o grupo de jovens, que ela, por exemplo, nós na nossa turma temos outra religião, que é os mormons. E ela sempre nos chamava, olha, vou ter uma atividade na minha igreja, querem vir? E ela dizia, não, eu sou católica, não posso ir à tua igreja, não quero ir. Depois, não, mas não há problema, podes vir, é só uma atividade. Não quero, eu não pratico, mas eu sou católica, não posso ir. E tu alguma vez foste? Não. Nunca tiveste curiosidade? Não. Mas, não sei, não sei se é pelo facto de ser outra religião, mas a minha religião é católica, permaneço aqui onde estou. Acho que nós somos católicos, temos que, por exemplo, não são praticantes, temos que conseguir puxá-los. Pescador de homens, temos que ir buscar aqueles que estão perdidos lá e conseguir trazê-los para junto de nós. Há bocadinho, quando eu perguntava à Ariana se ela nunca tinha tido curiosidade de ir, tu disseste logo que não. E se um grande amigo teu, imagina que era judeu, tinha um filho, e em vez de batizar a criança, não se faz naquela religião, te convidava para ir à circuncisão da criança. Era o teu melhor amigo. Como é que lidavas com isso? Primeiro, quando uma boa dica que eu posso dar, pelo menos comigo resulta muito bem, é quando tenho assim uma dúvida muito grande, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, o que é que eu vou fazer, duas coisas que se podem fazer logo. Primeira, e muitas vezes até se consegue resolver logo aqui, mas nem sempre. Primeira, ir ter um bocadinho com o Nosso Senhor, estar diante do sacrário, estar lá 5, 10 minutos a rezar sobre o assunto. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer em relação a este amigo? Eu, por um lado, quero ser amigo dele, porque só vou fazer bom apostolado se for um verdadeiro amigo. Isso é que o verdadeiro apostolado é ser verdadeiramente amigo.
mas não quero magoar, mas por outro lado também não sei se posso, o que é que eu faço? Pronto, vou ver se Nosso Senhor me dá a resposta. Às vezes não dá a resposta, e portanto a Igreja, que felizmente já está cá há muitos anos e já tem experiência para todo tipo de problemas, inventou, já é do tempo dos apóstolos, não é? Mas tem uma ferramenta muito útil, que é a direção espiritual, como eu falava naquela minha apresentação, e é um alívio muito grande podermos ter padres, algumas pessoas fazem com leigos também, mas pessoas que têm mais alguma experiência, ou pessoas que já lidaram com muitos casos destes anteriormente, e portanto têm um bom conselho para nos dar, e eu sei que ao fazer aquilo que rezo e que chego à conclusão da minha direção espiritual, sei que vou estar a fazer aquilo que é a vontade de Deus, que é o mais importante. Mas, objetivamente, se isso te acontecesse, o que é que tu farias? Objetivamente, então, rezava e depois levava à direção espiritual. Não, eu acho que isto é objetivo, está a perceber, Rita? Eu estou a perceber o que é que está a dizer. Mas ia perceber até que ponto é que é possível ou não, é bom ou não para mim e para ele que eu esteja presente. Eventualmente, não sei, honestamente não sei se há problema ou não de estar presente. Se for possível estar presente, estarei presente e vou dar o meu testemunho de alegria e de amizade junto do meu amigo. Se não for possível estar presente, o meu amigo também, precisamente por ser meu amigo, vai perceber que eu quero ver a minha fé a sério. Precisas dessa validação externa. Não é uma coisa que tu consigas definir com a tua consciência, com aquilo que é a tua vivência da fé. A minha vivência da fé, eu na minha vivência da fé procuro, não é externo, porque fazer a vontade de Deus é uma coisa que é interna, está dentro de nós, não é? E portanto, eu procuro viver sempre, como o Tomás dizia há bocadinho, uma unidade de vida, ser coerente com aquilo que defendo. E portanto, aquilo que a Igreja me manda fazer, ou aquilo que a Igreja me pede para fazer, eu não olho como regras, ou como limitações, ou como imposições externas, mas vejo como caminhos que me são propostos para me realizar plenamente. E nessa medida, iria sempre fazer aquilo que fosse de acordo com o que a fé me manda, ou me pede. Tomás, eu voltava à questão do yoga e das espiritualidades que a ti te parecem alternativas, e perguntava-te uma coisa semelhante a isto, não é? Imagina alguém que vive a sua espiritualidade profundamente através, por exemplo, do yoga, ou que é muçulmano, ou que tem outra fé. Essas pessoas também têm que ser evangelizadas? Ou tu sentes a necessidade de as evangelizar para a tua fé? Ou respeitas a diferença? Certo. Então, eu acho que para mim tem sido útil na minha vida, e eu falo na minha vida porque eu podia estar a teorizar aqui, e depois há uma coisa que é clara, que é uma coisa que o Bernardo há bocado dizia, e que diziam aqui na dialética, que até umas formas com a consciência. E eu acho que a consciência, para ser formada, também precisa de inputs externos, não é? Precisa de ir buscar coisas fora, porque se há desejos profundos que eu tenho no meu coração, eu depois fui formando a consciência ao longo da minha vida, e isso há bocado, com as discussões que tive com o meu tio. Portanto, também não é uma consciência que se forma fechado numa torre, olhando muito para dentro. Também é preciso ir buscar fora para que essa consciência se forme. E por isso, também é isso que eu vou tentando fazer. Mas para mim tem sido muito útil, porque agora fala disso, mas as diferenças são imensas. Isso podíamos focar só nisso, mas hoje em dia nós temos, eu pelo menos vivo isso, são diferenças que são desde a dimensão da espiritualidade, da política, da económica, uma série de diferença de convicções. E para mim tem sido muito útil olhar para todas estas diferenças na minha vida e na sociedade que eu vou sendo posto perante elas, e ter um raciocínio claro em relação a isso, que também é o raciocínio que a Igreja me diz, que é fugir de dois perigos muito grandes que eu acho que na sociedade dos dias de hoje estão a cada esquina. Que é, o primeiro é de eu estar tão enclausurado nas minhas convicções e naquilo em que eu acredito, e estou tão esmagado debaixo da minha verdade, que sou incapaz de ter uma conversação com o outro e de perceber, nem que seja um grãozinho daquilo que ele está a dizer, se calhar há de uma partícula de verdade que eu quero ir atrás dela, porque toda a verdade me interessa. E, portanto,
que é um perigo que eu acho que existe hoje, então é o que nós vemos redes sociais fora, que é o absolutismo completo, que é as minhas convicções, fico fechado dentro delas, não falo com ninguém, sou incapaz de dialogar com as pessoas e por isso a sociedade é um choque permanente entre blocos monolíticos de convicções muito profundas. E outro perigo, que eu acho que também não é menos visível, que é a dimensão de, olhando para a diferença, acharmos que ela é totalmente definidora e, portanto, como todos somos diferentes, tudo é relativo. E não há nada que eu possa andar atrás e que me diga isto é uma verdade que faz sentido ao meu coração. E, portanto, tudo é igual a tudo se equivale a tudo, e isto tem essa dimensão, mas também tem as várias questões morais que vamos vivendo na nossa sociedade. E, portanto, para mim, tem sido muito útil fugir destes dois perigos, que é perceber que, nesse caso concreto, e não fujo da questão do yoga, que há ali uma abertura a uma transcendentalidade que eu devo valorizar, que há ali um descobrir de necessidades que aquela pessoa achava que não tinha, porque a maior parte destas pessoas não nasceu a fazer yoga. Não é? Isto é engraçado, isto é uma coisa curiosa, que é, se fosse na Índia, teria nascido. Está bem, mas eu estou a falar cá em Portugal porque... Certo. Eu confesso que essa também pode ser uma discussão, mas eu preferia focar-me aqui nas pessoas que eu conheço, porque eu nunca fui para a Índia, nunca tive que evangelizar hindus. Sim, mas vamos dar um exemplo. Certo, mas veja, é aquilo que dizia. Vamos dar um exemplo mais... Nós temos muçulmanos, aqui tens algum muçulmano, tiveste algum colega muçulmano? Tive, mas por acaso não era assim o mais praticante possível, portanto também nunca tive que falar muito com isso sobre ele. Mas eu realmente se eu tivesse ido para a Índia evangelizar hindus, calhar tinha uma experiência ótima para lhe dar. Como não fui, não tenho, e portanto a única coisa que tenho é esta dimensão de colegas, amigos meus, que vivem a espiritualidade de outra forma. E por isso, só para dizer uma coisa, que é, estas pessoas, eu era a tal coisa do meu pai sentado ao lado da minha cama e, portanto, foi uma fé que eu não questionava de início, que adquiri culturalmente, não é? Que entrou primeiro na minha cultura do que no meu coração e, portanto, foi uma fé que eu depois fui consciencializando, fui trazendo para a minha vida. Mas estas pessoas chegam ao yoga, porquê? Porque precisam de alguma coisa, ou seja, a necessidade já está lá, o desejo, que eu estou profundamente convencido do que é aquele desejo que eles têm, que é o desejo de Deus. Eles vão chamando outras coisas, e o desejo de algo maior, e o desejo de equilíbrio, e o desejo de paz, e o desejo de serenidade. E estas pessoas, não se pense isto, não são pessoas desequilibradas, tontinhas da cabeça. Não, são gente, pessoas que eu conheço, que têm vidas normalíssimas, que têm namoros estruturadíssimos, que fazem uma vida profissional e de académica muito de grande sucesso, mas que vão encontrando nesta espiritualidade um equilíbrio muito grande. E, portanto, eu acho que o que eu sou chamado a fazer é a respeitar aquela abertura que eles têm àquela necessidade. E depois ir fazendo um caminho com eles. Eu não me sentiria bem, como católico praticante, para pôr nos seus termos há bocado, não lhes ir falando de Jesus e como Jesus vai mudando a minha vida. Porque eu sei que não me relaciono com uma energia, com um sol, com nada. Não, eu sei que me relaciono com uma pessoa e que essa pessoa muda a minha vida. Eu acho que o que acontece é isto, é que eu depois tenho que ter uma sensibilidade, uma inteligência para conseguir chegar ao coração daquela pessoa, que é evidente que não é inteligente uma pessoa que está a fazer yoga de manhã, eu pôr-me ao lado dela a ler a Bíblia não tem inteligência. Mas agora o que é? É que aquela pessoa vá percebendo que eu, porque vivo a minha vida como vivo, aquela pessoa queira saber porque é que eu também vivo assim. E que eu possa ir fazendo essa experiência de lhe falando de Jesus e de lhe falando de uma pessoa que mudou a minha vida. E por isso, eu acho que é este respeito pelo espaço do outro, o respeito pelo caminho do outro, mas há uma coisa que eu também não aceito pessoalmente, que é uma sociedade individualista em que cada um faz o seu caminho, os caminhos não se cruzam e respeitamos tanto os outros que a certa altura estamos a respeitar ideias dos outros com quem nós nem sequer nos damos. O respeito tem sempre esta coisa de, às vezes, eu cedo-me um bocadinho e vou para lá da linha que ele não queria e tenho que voltar atrás, às vezes sou um bocadinho mais cobarde do que o que devia ter sido e devia ter falado. É uma coisa dinâmica e, por isso, esta é a experiência que eu tenho tido. É muita coisa, e aquilo que o Bernardo dizia, muitas vezes estou a rezar a Deus e dá-me um sinal do que é que eu tenho que fazer para chegar mais a este meu amigo. É isto que eu tenho vivido. Ana, como é que tu tens, enquanto católica, num meio universitário em que nem toda a gente é crente, como é que tu tens vivido este momento de crise da Igreja, com escândalos de pedofilia, com escândalos sexuais? Como é que isto se vive no meio da comunidade? Especificamente na faculdade? Não tem que ser na faculdade, lembrando da faculdade, mas pode ser noutro meio qualquer em que tu não estejas... Bom, como é que se vive entre os católicos isto? Como é que tens vivido entre os teus amigos católicos e também entre os não católicos? Há muito bullying, por exemplo. Bullying.
Eu não tenho nenhuma história de bullying, especificamente, pronto, na minha vida. Nunca me senti confrontada com isso, porque nunca me confrontaram com isso, mas eu acho que há duas coisas fundamentais. A primeira de todas é nós informarmos sobre as coisas. Se realmente isto está a acontecer e se estamos a viver isso como igreja, é uma responsabilidade também minha, porque eu também sou igreja. Portanto, é bom estarmos cientes daquilo que se passa à nossa volta, das notícias, do que se vai dizendo, do que é que o Papa também diz sobre todos esses acontecimentos, não é? Nós temos de apoiar a Igreja neste sentido, de estarmos realmente informados sobre o que se está a passar. E partindo depois deste tomar consciência da realidade, é a abertura ao diálogo. Claro que eu acho que às vezes esperamos muito que a Igreja nos dê respostas, e resposta a isto, e resposta àquilo, mas eu acho que, sobretudo, o que nós queremos mesmo interiormente não são bem respostas, é mesmo que faça caminho connosco e que nessas dúvidas, então, mas isto realmente aconteceu, então, mas isto está aqui incoerências. Não, realmente nessas incoerências, que o caminho se continua a fazer e que haja mais preocupação em que o caminho se continua a fazer e que todos juntos continuemos a fazer esse caminho do que propriamente responder questões e entrar por discussões que às vezes nem são assim tão benéficas. Mas claro, partindo sempre de, ok, eu estou informada e eu sei como é que é a realidade à minha volta. Mas é importante para ti que as pessoas sejam responsabilizadas? As pessoas que estão ligadas a estes crimes, que é deste que se fala? Sem dúvida. Sem dúvida. E o Papa dilo muito frequentemente e com muita veemência. Ana, se tu soubesses que uma situação destas acontecia no teu grupo, no teu meio, se tivesses provas de que esta situação aconteceria, o que é que tu fazias? Portanto, uma situação mesmo, por exemplo, um escândalo sexual. Sim. Ok, no meu meio, mas de consagrados? No teu meio, sim, consagrados, vá. É que torna as coisas um bocadinho diferentes, verdade. às vezes. Pronto, de todo denunciava, de certeza. Claro que me tentava informar mesmo bem para ver se não estava aqui a fazer algum julgamento precipitado, não é? Mas denunciavas a quem? Primeiro aconselhava-me com os consagrados que tenho mais à minha volta e que, principalmente, pronto, assistentes do MCE que eu conheço mais. Aí informava-me para também perceber o que é que eu devo fazer ou o que é que mesmo eles agora sabendo é que têm de fazer, porque sinceramente não sei muito bem como é que funciona a esse nível, mas denunciava, claro. Mesmo que isso significasse um período muito difícil para a Igreja e que pusesse em causa a instituição? Claro que sim, porque se a Igreja defende a dignidade humana e realmente a pessoa humana, então quer dizer que algo está muito mal. E isso tem de ser denunciado de tudo. Mariana? Vou fazer a pergunta outra vez? Sim. Imagina que havia um escândalo tu descobrias que alguém na tua paróquia abusava de crianças ou que havia um crime que estava a ser encoberto no meio da tua igreja, que era a tua igreja, a tua comunidade. Qual era o teu comportamento? Eu ia tentar falar com alguém. Eu sinceramente não sei o que é que eu faria, mas acho que tentaria me informar para que alguém fizesse algo sobre esse assunto. Acho. É uma boa pergunta porque nunca tinha pensado sobre isso. Na realidade, nós às vezes pensamos que são realidades que estão muito distantes de nós e portanto, não nos colocamos nesse lugar. A verdade é que a Igreja tem vindo a progredir muito nestes últimos anos, tem criado métodos e tem criado rotinas e processos para lidar com este tipo de situações. O que eu iria fazer era falar com uma pessoa que esteja inteirada de como é que se deve lidar com isto, provavelmente com o padre da minha confiança, e provavelmente o padre da minha confiança dizer para escrever ao patriarca ou alguma coisa do género, não sei, ia aconselhar-me, ia pedir conselho. Mas tentavas resolver o assunto dentro da Igreja, inicialmente? Ou seja, como eu estava a dizer há bocado, não sei exatamente como é que os processos agora estão montados, mas ao denunciar à Igreja, a Igreja vai acionar as medidas próprias. O que temos visto agora é que nem sempre aconteceu assim, não é? E em reação a isso que aconteceu, já foram tomadas medidas de modo a que não se volte a repetir dessa maneira. E eu estou profundamente confiante que aquilo que tem vindo a ser feito
o Bento XVI e agora o Papa Francisco, são medidas que são eficazes e que, se Deus quiser, vão erradicar este grande problema dentro da Igreja. Na nossa geração ainda? Bom, ainda na nossa geração, ou isso são coisas que levam décadas? Não sei. Olha, eu acho que a resposta que eu dou é exatamente igual à deles, não é? Eu acho que aquilo que eu disse há bocado... Não, subscrevo, porque aqui não tenho outra hipótese. Até ficaria mal não subscrever, mas... Não, mas há uma coisa que eu disse há bocado e que tenho formado esta consciência, porque esta experiência que eu tenho tido de ter ido ao pré-Sind e desde então de ter estado em muitos sítios a falar para muita gente e a receber muitas perguntas, a verdade é que praticamente não há um sítio onde mais tarde ou mais cedo não venha a questão dos abusos. E por isso eu acho que a Igreja tem que ter uma resposta clara sobre este assunto. Não pode... E eu acho que não tem tido de todo. Tem sido muito transparente na forma como tem lidado, sobretudo nestes últimos tempos. Eu acho que já tem vindo há muito mais tempo, porque estes casos, isto é uma questão jornalística, uma jornalista saberá isso, são casos que vêm lá muito de trás, mas que realmente nos dizem uma coisa, que é, nós, de certa forma, durante demasiado tempo valorizámos mais a reputação e a aparência que a Igreja tende à verdade dos factos. E isso, eu acho que é uma lição para a nossa vida, até mais do que agora chutarmos para a Igreja e dizermos isto é só para a Igreja, não, até trazer para a nossa vida, que é isto, mais tarde ou mais cedo, a verdade sobre as coisas todas da vida vem ao de cima. E por isso, nunca valorizar tanto a nossa reputação, a nossa imagem, que a verdade fique lá soterrada em baixo, porque mais tarde ou mais cedo ela vem, e vem sempre em triplo ou em quádruplo. E por isso também há uma coisa engraçada, que eu acho que é boa, atenção, que é quando a sociedade vem apontar o dedo à Igreja e dizer é inadmissível que alguém que quer, uma instituição que quer ser uma referência moral, tenha estas falhas. Isto é bom, porque o pior para mim que podia acontecer era que fosse a indiferença total. Dizer, estes tipos, isto já estava, já é normal, já nem nos incomoda. Não, que nos digam, nós queremos que vocês sejam uma referência moral. E vocês, quando dizem que querem ser uma referência moral, têm que ser coerentes com isso. E, portanto, isto é um desafio grande à Igreja. Agora, o que eu acho que levanta aqui uma questão, que eu acho que é muito curiosa para as nossas comunidades, para os nossos movimentos, até para nós mesmos na vida, que é perceber que, muitas vezes, estes casos de abuso, eu não vou entrar pela questão da dimensão sexual e dos distúrbios psiquiátricos, porque não tenho qualquer espécie de conhecimento. Mas também podemos falar de crimes económicos, por exemplo. É mesmo... Certo, não, mas e nos crimes económicos é igual, esta dimensão que eu vou falar toca nos dois casos. Mas que é a questão de, aqui há um problema claro de uma cultura de poder errada. Que é uma cultura de poder que está disseminada na sociedade e por isso a Igreja também não fica imune a isso. Que é a cultura de poder, do poder como dominação e não o poder como serviço. E por isso todos estes casos são casos onde as pessoas abusaram, mas depois foram-se mantendo em segredo e tudo mais, por causa destas culturas de poder que são muito nocivas. E por isso há alguma reflexão que eu acho que nós devemos fazer, e aí sim é uma reflexão que cabe à nossa vida toda, porque depois as questões muito específicas da questão sexual mas é tão específico que é difícil ter um conhecimento sobre isso. Mas nós devemos nos perguntar, nas nossas comunidades, na nossa família, nos nossos trabalhos, como é que nós vivemos o poder? Vivemos o poder como uma oportunidade de servir os outros, ou o poder como uma oportunidade de dominar o outro e de estar por cima do outro e fazer tudo o que queremos do outro porque ele está em uma relação de dependência para connosco. E isto é a discussão que eu acho, sinceramente, que mais que tudo o resto devemos estar a ter. Porque é uma discussão que podemos ter todos. Depois, como é que a Igreja, o processo que faz ou não faz ou deixa de fazer, é uma discussão que, se nós conhecemos algum caso, é evidente que temos o dever de denunciar, mas que é uma discussão lá para Roma, para depois vir para baixo. Agora, uma discussão que eu acho que todos podemos ter é que cultura de poder é que fomentamos nas nossas comunidades e até na nossa vida.